Nesta unidade de estudo, vamos ter algumas noções de política econômica. Entende-se por política econômica as ações tomadas pelo governo que busca atingir determinados objetivos macroeconômicos. São instrumentos de política econômica, por exemplo, a política monetária, a política cambial, a política fiscal e a política de rendas. Vamos acompanhar este tema a seguir com o professor Rodrigo Barbati. Boa aula! Salve, salve pessoal! Estamos aqui para mais um evento de conhecimentos bancários. Já sei, você viu a aula anterior, ficou aquela coisa assim, professor, mercado de crédito, tem mercado de débito? Não, débito não tem. Já ficou pensando nesse monte de tema, falou, ai meu Deus do céu. Calma, nós vamos agora detalhar tudo para você. Né? O nosso primeiro evento é introdução geral. Agora nós vamos lá fatiando o negócio para você. Então vamos falar do que hoje, hein? Vamos falar de política econômica. Que troço é esse? Olha, temos que falar de política monetária, cambial, de crédito, tudo aquilo que você andou ouvindo no evento inicial. Vamos conversar sobre esses temas com muita tranquilidade, apresentando para você o conteúdo. Então fica tranquilo aí, quando eu terminar esse evento você já vai estar craque. Toma cuidado, ainda vai ganhar um convite aí para virar ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, aí é bom também, né? Então vamos lá, vem comigo, vamos conversar sobre esses assuntos aqui. Dentro dessa ideia, qual é o nosso tema? Noções de política econômica. Se é noções, fica tranquilo, não vai precisar ser PhD no assunto, mas precisa conhecer um pouquinho. Também é um tema muito apreciado em provas da Caixa Econômica Federal. Um pouco Banco do Brasil, mas mais a Caixa Econômica Federal. Então observe aí esse conteúdo. Ele começa lembrando para você o que é essa tal de política econômica. Preciso saber que troço é esse, professor. Então, são aquelas ações que a autoridade governamental, que o governo tem que tomar para fazer o quê? Para cumprir alguns objetivos. Quais são os objetivos? Por exemplo, um que você está ouvindo aí em muitos noticiários. Meu Deus, combate à inflação, manter a atividade econômica, manter o país crescendo. É a contribuição da política econômica. Afinal de contas, qual é o papel do governo? Ora, tem que garantir o bem-estar da sociedade através do quê? De ações que não baguncem o sistema financeiro, porque bagunçam a economia. Você vai lembrar de novo, sempre brinco com aquele exemplo lá da crise de 2008. Fizeram besteira no sistema financeiro, quebraram o mundo, né? Então precisa tomar muito cuidado aí quando você estuda esse tema. Conhecendo um pouco a questão de política econômica e apresentando para você o conteúdo, você vai observar que para exercer essa atividade o governo dispõe de instrumentos, de ferramentas. E que ferramentas são essas? Observe, política monetária, política cambial, política fiscal, política de rendas. E quando eu falar para você de política monetária, não esqueça de política de crédito, política de juros, tem relação esses assuntos. Vou te apresentar cada um deles. O que é importante você observar? São ferramentas para manter o equilíbrio da economia. E o governo dispõe dessas ferramentas. Agora, quem é que executa? Bom, boa parte delas é executada pelo Banco Central. Por isso, não, boa parte, não disse que são todas, hein? Boa parte delas exercidas pelo Banco Central. Faz o quê? Usa essas ferramentas para desempenhar o seu papel e contribuir com o governo para manter a economia em ordem. Esse é o objetivo. Então tá bom, eu preciso saber então, que a política econômica é esse conjunto de instrumentos e ferramentas para manter a economia em ordem. Sim, e que ela se subdivide em basicamente 4 ferramentas. Basicamente em 4 ferramentas. Muito bem. E você vai me apresentar cada uma delas? Sim, vou te apresentar. Esse é o objetivo. Então vamos conversar um pouquinho sobre a política monetária. Para que serve a política monetária? Observe, controlar a oferta de moeda na economia. Dinheiro na economia, essa é a ideia. Então quando você precisa de recursos, você, eu e todo mundo aí, então é preciso ter um nível adequado de moeda. Esse é o objetivo da política monetária. Por isso se reflete nos juros, se reflete no crédito. É simples. Menos dinheiro na economia, juros lá para cima. E o crédito fica mais escasso. Essa é a ideia. Então o governo tem que buscar um nível ideal, nem muito nem pouco. Também se tiver excesso de economia, o povo fica pegando a grana e consome, 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 pressiona a inflação. Então são esses elementos que você vai considerar como instrumentos importantes. Muito bem. O que mais? Qual é o papel do governo nessa história? Então precisa determinar a quantidade de dinheiro na economia. Sim, quem faz isso? O Conselho Monetário Nacional. Quem é esse pessoal aí, professor? Não se preocupe. Vou te apresentar no próximo encontro, você vai conhecer essa turma aí. A ideia do Conselho Monetário é o órgão máximo, responsável por aprovar a quantidade de dinheiro. Mas ele aprova por quê? Porque é o Banco Central que participa do Conselho e fala, olha pessoal,
a gente precisa de tantos trilhões de reais na economia para o ano que vem. Ah, então tá bom, seu Banco Central, aprovado. E aí o Banco Central se vira para colocar o dinheiro em circulação. Essa é a ideia. Muito bem, que mais? Quando eu faço isso, eu determino também os juros, porque dinheiro tem preço, tem custo. Quanto custa o dinheiro? Então você vai lá no banco e fala, ô seu gerente, você me empresta 100 reais? Ele vai dizer quanto custa para você. Assim também funciona a atuação governamental. Esses recursos colocados têm um preço. Então o que é os juros, professor? É o preço do dinheiro. Quanto custa o dinheiro? Como se fosse uma mercadoria. Ah, eu queria aquele dinheiro ali. Quanto vai custar? Vai custar tantos reais. Essa é a ideia. Mas então é um percentual, é os juros que o banco te cobra. Ah, é caro, hein? O banco cobra porque tem outros eventos culturais juntos, né? Juro, lucro do banqueiro e tal. Então tem custo para colocar o dinheiro. Esse é o papel do Banco Central. Política de juros, política monetária, que estão relacionadas. Esse é o seu trabalho. Buscar sempre o valor adequado e o volume adequado do dinheiro. Claro que a gente muito sempre reclama que o juro está alto no Brasil, mas também é uma preocupação de que se fosse muito barato, você tem muito consumo que pode pressionar a inflação. Para nós, o interessante aqui é identificar os objetivos dessa política, a política monetária. O que mais a lembrarmos? Além disso, é aquela história. Controlando a oferta de moeda, o que eu faço? Eu determino uma taxa de juros de referência para o mercado. Essa é a ideia. E o Banco Central, então, trabalha dentro de uma perspectiva de buscar sempre o valor ideal. Quando você pega os editais de concurso, por exemplo, no caso da Caixa Econômica, é claro, eles pedem isso explicitamente. Banco do Brasil, Banco da Amazônia, por exemplo, são instituições que, ao pedirem a atuação do Banco Central, falam desses assuntos implicitamente. Então não escreve no edital, mas está subtendida a ideia de que você terá essas questões em prova. Então fica uma referência para você da palavrinha mágica ter liquidez, ter dinheiro no mercado para ter o valor e o volume ideal de recursos na economia. Muito bem. Mas tem outros instrumentos interessantes para a gente observar. Quais seriam? É sempre interessante, não é, que as instituições financeiras vão desempenhar um papel significativo nesse segmento. Quem é que faz isso? Os bancos, que não é o Banco Central que empresta para você. É o banco ali da esquina que empresta para você. E aí é através desse controle que o Banco Central faz sobre o banco da esquina que ele consegue regular a oferta de moeda. É interessante lembrar que esse efeito multiplicador é preocupante. Por quê? O Banco Central deixa um volume de dinheiro na economia. Muitas vezes você recebe seu salário e ele fica depositado no banco. O meu não dura muito, o seu talvez dure mais. Aí ele fica lá depositado. O que o banqueiro faz? Fica emprestando para os outros. E o que isso faz? Com que o dinheiro se multiplique. Como assim? Você depositou 100 reais numa conta, o banqueiro pegou aquele dinheiro, emprestou para outro e devolveu 110. Aí emprestou para outro que devolveu 115. Resultado, os seus 100 reais que estavam ali, na sua conta continua 100, mas no bolso do banqueiro foi sendo multiplicado. É por isso que você tem a preocupação do Banco Central, porque os bancos criam moeda, né? Não produzem o dinheiro efetivamente, não emitem o dinheiro, que é quem faz isso é a Casa da Moeda, e o Banco Central coloca em circulação, mas os danados dos bancos ficam multiplicando o dinheiro. Resultado, se não tiver controle, fica uma loucura. É por isso que o Banco Central exerce essa atribuição. Ou seja, o Banco Central fica de olho numa moeda que é chamada moeda escritural. O que é essa tal de moeda escritural? É o dinheiro que está depositado nas instituições financeiras. Você puxa o saldo, está lá escrito 100, no saldo, então aquela é a moeda escritural. Claro que tem o papel moeda, é aquele que você usa no dia a dia para pagar as coisas aí, é o dinheiro em si. Então a preocupação do Banco Central não deixa ter muito dessa moeda escritural, porque senão vira loucura. E esse é o grande objetivo da atuação do Banco Central, regular a oferta. E como ele faz isso? Tirando o dinheiro da economia quando necessário. E se faltar, ele também faz esse trabalho. Afinal de contas, ele também desempenha uma função interessante no sistema financeiro, de regulação, controle, esse é o seu objetivo. Mas a ideia da política monetária, então, a busca do volume ideal de dinheiro e o controle sobre ações financeiras que acabam multiplicando esses recursos. Muito bem, tem mais coisa aí? Tem. O Banco Central, então, controla essa multiplicação de recursos, e controlam também o trabalho dos bancos nessa multiplicação do dinheiro. Como é que ele faz isso? Evitando
que os bancos fiquem pegando dinheiro de todo mundo, emprestando para todo mundo sem controle. Por quê? Porque coloca em risco não só a liquidez, a solvência também. O que é isso? Veja, você depositou dinheiro na conta, foi lá no caixa, entregou dinheiro, aí fez o depósito na sua conta. Muito bem, então você entregou a nota de R$100, ela está lá na gaveta. O banco pegou aquela nota e emprestou para outro. De repente você apareceu lá e falou, eu quero sacar R$100. Ih, não tenho dinheiro para te dar. O que é isso? Ele não está solvente. Então o que acontece? O Banco Central tem que tomar cuidado para que os bancos não fiquem sem dinheiro. Se eles ficarem sem dinheiro, nós estamos arrumados. Então por quê? Porque ele vai ficar devendo para você. Então pode quebrar. Então a grande preocupação é isso. O exercício da política monetária vem no controle da oferta de moeda. Esse é o grande objetivo da atuação do Banco Central, como eu te falei. Mas ele também fiscaliza os bancos. Vocês estão emprestando dinheiro para quem, hein? Vai receber? Senão não tem solvência. Então, controlando a expansão dessa moeda, esse é o trabalho do Banco Central. Muito bem, tem mais? Sim. Controlando esse efeito multiplicador desse circuito, você depositou, o banco emprestou para outro, e aí o outro pagou, o dinheiro foi depositado de novo, emprestou para outro, e o dinheiro fica circulando para lá e para cá. Esse controle vai no sentido realmente de orientar a aplicação dos recursos para evitar que falte dinheiro, ou que os bancos fiquem sem dinheiro, para quando você precisar tirar o seu dinheiro, ele não estar lá. Então, esse é o trabalho, esse é o grande trabalho do Banco Central executando a política monetária. Legal? Então, apresentando para você rapidamente o tema, com esta preocupação de lembrar os efeitos e os objetivos da política monetária. Muito bem, esse controle de expansão é feito através de alguns instrumentos clássicos da política monetária. Quais, por exemplo, para você observar? As operações ligadas de mercado aberto, operações de redesconto e exigências de depósito compulsório, o recolhimento do dinheiro dos bancos. Então, que os bancos têm que tirar do seu caixa e entregar para o Banco Central. Para que fazer isso? Para manter os níveis adequados de moeda na economia. Muito bem, se esses são os instrumentos, se esses são os elementos, como eles funcionam? Vou explicar para você na próxima oportunidade, mas vou primeiro mostrar como esse assunto pode cair no concurso para você em termos de prova. Observe comigo. Olha lá a questão da Caixa Econômica. Relativamente às políticas econômica e monetária, julgue o item seguinte. O controle do papel moeda emitido e o das reservas bancárias, que juntos formam o passivo monetário do Banco Central ou a base monetária, implicam o controle dos meios de pagamento mais básicos do país, que são o papel moeda em poder do público e os depósitos à vista nas instituições financeiras. Então, qual foi o objetivo do avaliador a fazer esse tipo de proposição? É aquela questão da CESP-NB, certo e errado. A afirmação está certa? Tá, ele está falando para você o que é esse dinheiro, essa base monetária. E por que o Banco Central tem essa dívida com você? É simples, vem aqui comigo. É interessante você lembrar uma coisa importante. Dinheiro que o governo coloca na economia, esse dinheiro significa o quê? Que uma parte dessa riqueza foi transformada em moeda. E você pega essa moeda e pode usar. O governo garante que todo mundo vai aceitar a moeda. Então é a sua garantia, é o seu compromisso. Então ele tem uma dívida. Outra coisa, o dinheiro que está nos bancos. Os bancos devem para você. Como? Você depositou, é seu, a hora que você quiser, você pode pegar de volta. Então há essa preocupação com o controle da quantidade de dinheiro existente na economia. Esse é o objetivo. Então, o exercício aqui é uma questão mais teórica, onde o avaliador quis falar sobre meios de pagamento, papel moeda, coisas do gênero, para ilustrar como essas questões sobre política monetária e, basicamente, sobre política econômica podem cair em prova. Legal, pessoal? Bom, por hoje é só. Bons estudos, até a próxima. Muito bem. Nesta unidade, vimos a política econômica, mas ainda há outros aspectos deste tema que precisam ser estudados. Então revise esta aula, não deixe passar nenhuma dúvida e continue nos acompanhando nas demais unidades. Até lá!